Tomem os seus assentos, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe você nesta manhã de quarta-feira, mais uma quarta-feira abençoada na casa do Senhor, na casa de Deus. E que Deus abençoe você poderosamente hoje, consagração da família, consagrando a nossa casa no altar de Deus e também colocando a nossa família aqui no altar, né? Trazendo a nossa família para o altar de Deus, clamando a Deus pela nossa casa em nome de Cristo Jesus. E olha, pessoal, domingo não falta, porque domingo nós estamos na nossa campanha da transformação e domingo agora nós vamos participar do suco, né, do vinho e do pão. Nós vamos receber a bênção, né, de Abraão, aquela bênção que Melquisedeque deu a Abraão, Melquisedeque abençoou a Abraão, né, quando a Bíblia diz que ele vinha de uma guerra. A Bíblia diz que Abraão ele vinha de uma guerra e quando ele estava voltando de destruir os seus inimigos, ele se encontrou, então, Melquisedeque se encontrou com Abraão, ele que era um sacerdote de Deus, e ali ele abençoou Abraão, né, com o vinho e o pão. Nós vamos participar aqui neste domingo, né? Então não falta não, 8h15 às 18 horas, tendo a nosso culto de oração às 7 da manhã. Então 8h15 às 18 horas são cultos especiais, onde nós vamos participar aqui do pão e do suco de uva, representando a bênção que Deus deu a Abraão em nome de Cristo Jesus. Então, vai ser muito especial. Gente, mas vamos entrar na mensagem de hoje. Olha, eu creio que Deus vai falar ao nosso coração e hoje eu vou falar sobre as nossas escolhas. Nós temos que aprender hoje que nós temos que ter um cuidado muito grande sobre as escolhas que nós temos feito, as escolhas que muitas vezes, né, somos impulsionados a fazer. Existem escolhas que são feitas muitas vezes de forma precipitadas, existem escolhas que são feitas muitas vezes, né, na empolgação do momento, escolhas que são feitas de forma inconsciente. Muitas vezes a pessoa fez aquela escolha, mas ela não fazia ideia do que ela estava fazendo. Então hoje nós vamos falar sobre, né, sobre escolhas, muitas situações da qual nós temos que ter um cuidado, porque toda escolha que fazemos, não podemos nos esquecer que ela nos remete também à ideia de plantação. É plantar para colher. Quando você faz uma escolha, você está plantando algo. Então, muito cuidado com aquilo que você escolhe, porque é uma semente que você está semeando. E não se esqueça que tudo que você semeia, tudo que você planta, você colhe. Então, nós temos que ter o cuidado com aquilo que nós estamos escolhendo. E aí a palavra de Deus, ela começa aqui, ó. Vamos lá, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. A palavra de Deus já aqui, ó. Eu quero falar aqui sobre a importância das nossas escolhas em Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 30. Quem achou, diga amém. É o 5º livro da Bíblia, não tem como você errar. O versículo que nós vamos ler, pessoal, vai ser o versículo de número 14 em diante. Eu vou alternar aqui, mas no 14. Ele começa dizendo assim, ó, preste atenção. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Então o texto começa dizendo, a palavra começa dizendo que a palavra está na nossa boca, né? Ou seja, a palavra, a semente, aquilo que nós vamos plantar, está na nossa boca. E aí ele diz aqui, ó, está na tua boca e no teu coração, para fazeres o que, pessoal? Para a fazeres. Então a palavra, o texto está dizendo que a palavra está na nossa boca, a semente, e também está no nosso coração. Não se esqueça que Jesus, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele disse isso, que a boca fala do que o coração está cheio. Então é semente que nós plantamos. Então ele diz, vês aqui hoje, tenho proposto vida e bem, morte e mal. Porquanto te ordeno hoje, que ames o que, pessoal? Que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e multipliques
E o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra a qual passes ao quê? Passes a possuir. Então, olha aqui a primeira coisa que nós temos que ver, que é o quê? A importância das nossas escolhas. As nossas escolhas, elas têm que ser feitas com muita consciência e tendo um entendimento muito importante que o próprio Deus aqui, quem está falando aqui é o próprio Deus. Deus aqui está nos aconselhando. Vamos repetir mais uma vez? Ele diz aqui, ó, no verso 15: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno, então ele está dizendo aqui, te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus. Então Deus aqui está nos dando a direção das escolhas que nós temos que fazer, de como nós devemos fazer as nossas escolhas, para que nós venhamos, no final ele diz lá, ó, para que nós venhamos ser o quê? Abençoados. No final ele diz lá do versículo de número 16, ele diz aqui, ó, para que a gente venha se multiplicar, venhamos multiplicar, para que venhamos viver e para que venhamos ser abençoados aonde, pessoal? Nessa terra. Então ele diz aí, ó, para que o Senhor Deus te abençoe na terra a qual passais a possuir. Então, olha como as nossas escolhas são importantes e nós temos que ter a consciência daquilo que nós fazemos. Aí no versículo de número 19, Deus mais uma vez pega e diz assim, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 19. Ele diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra o quê? Contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e o que, pessoal? E a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então, olha Deus mais uma vez aqui, nos orientando a fazer o quê? As escolhas certas. Então, Deus se preocupa com as escolhas que nós fazemos. Essa é a primeira mensagem que eu quero trazer para você. Que nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas, porque Deus se preocupa com as escolhas que fazemos, porque Deus sabe a consequência de cada escolha que nós tomamos todos os dias. Então, se nossas escolhas não forem boas, não forem certas, não forem corretas ou dirigidas por Deus, elas vão trazer para nós, vão acarretar para nós problemas. Então, cuidado com as escolhas que nós temos feito. Muitas vezes nós estamos fazendo escolhas que nós achamos que são escolhas boas. Por exemplo, Provérbios, vamos lá, Provérbios capítulo de número 3. Agora Provérbios capítulo de número 3. Olha o que diz aqui Provérbios. Provérbios capítulo de número 3. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Provérbios 3, 5. Diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio, olha lá, ó. Não te estribes. Se estribar aqui é se apoiar. Não se apoie no seu próprio entendimento, ou seja, cuidado com as escolhas que você vai fazer. É isso aqui que a Bíblia, que o Senhor está dizendo. Nós temos que aprender a confiar no quê? Na direção, ou seja, naquilo que o Senhor vai nos dizer. As escolhas somos nós quem fazemos, mas Deus ele vai nos dizer, olha, faz essa escolha, segue essa direção. Deus vai nos dar então, irmão, a direção da qual nós devemos seguir. Isso aqui é muito importante. Então ele diz, não se estribe no seu próprio entendimento. Cuidado com as escolhas que você vai fazer. Cuidado para que as suas escolhas não venham, entenda muito bem, acarretar lá na frente, e aqui é onde mora o perigo. É aqui onde está realmente o que nós precisamos entender. Nem as nossas escolhas, elas nunca vão refletir na nossa vida no momento em que a fazemos. É muito raro isso acontecer. Você fazer as escolhas e você já simplesmente colher o resultado delas. Não. Às vezes você faz as suas escolhas e somente lá na frente é que você vai colher os frutos. Somente lá na frente é que você vai ver a consequência daquela escolha que você fez. Então é isso que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos sofrendo uma consequência e ainda assim achamos que não tem nada a ver com a escolha que fizemos no passado.
E aí onde nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Então a Bíblia está dizendo que nós temos que ter um cuidado com isso. Versículo 6, olha o que ele diz no verso 6. Ele diz, reconhece-o, aí está mandando nós reconhecermos quem? Quem é que é para a gente reconhecer? Deus. Quando nós buscamos a Deus e pedimos, permitimos que Ele nos aconselhe. Diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará. Ora, olha lá, ó, Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, ele está falando aqui das escolhas que nós fizemos. Ou seja, dos caminhos tortuosos que nós estamos andando por causa das escolhas que nós fizemos. Às vezes, caminhos que não era para nós estarmos andando. Caminhos que não era para nós estarmos trilhando. Então, nós temos que reconhecer a Deus e dizer, Deus, olha, eu preciso confiar mais no Senhor. Eu preciso ouvir mais o Senhor. Eu preciso realmente olhar quais são as direções que Deus tem nos dado. Vamos passar a fazer isso e com certeza Deus irá nos abençoar. Volta agora 2 capítulos aí e você vai para o capítulo de número 3, capítulo de número 2 na realidade. Olha o que diz capítulo 2 de Provérbios, versículo de número 11. Aí ele diz assim, ó. Versículo de número 11, ele diz assim, ó. O bom siso te guardará. Esse bom siso aqui significa sabedoria, tá, pessoal? O bom siso te guardará. E a inteligência te conservará. Então, o que esse versículo aqui nos remete? A importância de nós buscarmos na palavra de Deus a sabedoria para sabermos tomar as escolhas, fazermos as escolhas certas. Precisamos estar conectados com Deus. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, ou seja, é o ouvir a sua palavra. Quando buscamos em Deus a sabedoria que precisamos para fazer e tomar as escolhas acertadas, com certeza isso vai gerar benefícios para a nossa vida. Então vamos nos apegar à palavra de Deus, que ela vai nos ajudar a fazer as escolhas certas. Calma que eu vou chegar lá, porque é para você entender. Olha o que diz Gálatas agora, vamos lá? Gálatas capítulo de número 6. Coloca lá para mim, Gálatas capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7. Olha o que diz o verso 7. Diz assim, ó. Não erreis. Olha aí. Aí aqui, olha que coisa séria. O texto está falando para não errarmos. Então, isso aqui é algo sério. Então, a Bíblia não está falando de pecado, está falando de erros que podemos cometer. Por quê? Porque nós somos perfeitos, pessoal? Não. Nós somos imperfeitos, somos falhos. E muitas vezes nós vamos errar. Estamos muito mais propensos a errar do que acertar. Então ele pega e diz aí, ó, não erreis. Aí olha lá, Deus não se deixa o quê, pessoal? Escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Olha lá, porque tudo que o homem semear, ele também o quê? Isso também ceifará. Então olha que coisa interessante. Que escolhas, lembra que eu disse aqui no começo? Escolhas estão relacionadas ao quê? Aquilo que você planta, é uma semente. Então, tudo aquilo que você plantar, você pode não colher na hora, mas vai chegar o momento em que a colheita vai chegar. Aonde ela vai exigir que você colha aquilo que você plantou. Aquilo que você escolheu. Então, o Senhor está dizendo aí vem um conselho, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí olha o verso de número 8, o que é que ele diz? Como que funciona isso? Porque o que semeia na carne, da carne ceifará o quê? Corrupção. Mas o que semeia lá do Espírito o quê? Ceifará a vida eterna. Por isso que nesse momento é importante nós nos apegarmos ao quê? A palavra de Deus, a comunhão com Deus, a estar conectado com Deus para quê? Para que através dele as nossas escolhas sejam feitas através de quem? Na direção do Espírito Santo. Não seja feita apenas por fazer, não. Não chegar fazendo de qualquer jeito, não. Não chegar fazendo de qualquer maneira, não. Não chegar fazendo às vezes por empolgação, aquela coisa de se empolgar. Aí nós vamos entrar, que agora depois de tudo que eu expliquei aqui para você, aí nós vamos entender agora, que é Lucas, vamos lá? Lucas capítulo 10, que é a mensagem da nossa campanhazinha aqui, ó. Lucas capítulo 10. Aí nós vamos entender isso aqui agora na
prática.